gente está aqui, inclusive, para falar de negócios, né? Dos temas que a gente tem trazido aqui no podcast, Marcelo, Johanna, é sobre negócios, né? Sobre como a gente precisa se tornar uma nação melhor, tá? Contribuindo através da construção civil, dos produtos imobiliários, né? E o tema da saúde, ele é um negócio, né? Que envolve dinheiro e envolve a coisa mais valiosa que a gente tem, que é a própria saúde, né? Que é até imensurável do ponto de vista financeiro. Mas quando tu abriu a Gym Club, né? Quando tu realizou esse projeto, tu também sabias que isso era um negócio, né? Isso envolve as questões das cifras, do público, né? Da negociação. Conta um pouquinho sobre isso. Da onde veio essa ideia de atuar no mercado que envolveria a saúde e o bem-estar, né? Que é o setor aí de academia, de spa, de wellness. O nosso diferencial sempre foi qualidade. A gente, durante a pandemia, depois de ter aberto a Gym Club, a gente abriu e 5 meses depois veio o lockdown, veio pandemia. Né? E ali que a gente tomou uma decisão importante. A gente tinha que decidir, ou a gente virava low cost, nesse segmento de mercado, ou a gente ia para o high-end. E a gente decidiu ir para o high-end. Né? E aí que a engenharia me ajudou muito mais. Né? Porque você tem que trazer o luxo, planejamento, trazer orçamento, o conforto, né? Também nas edificações. Né? Então, aí fizemos muitos estudos, muita coisa assim, porque tivemos que mexer numa construção bem antiga que tinha lá e mudamos muito, né? Eu sempre fui um cara que pratiquei muito esporte, eu sempre tive um TDAH muito forte, né? E se eu não praticasse muita atividade física, eu não sei onde é que eu estaria hoje, né? Então, eu sou atleta de natação desde pequeno, com 10 anos já competi em outros estados, com 13 estava indo para brasileiro, sul-americano, com 13 comecei a musculação, naquela época... Né, a gente já estava à frente, né? Antigamente se falava que 20 anos, só 18 anos pode começar a musculação, a gente já começou cedo. Né? Então eu sempre gostei dessa área de esporte. Durante a minha faculdade de engenharia eu já abri campos de futebol society. Né? Tive 3 campos de futebol society e íamos abrindo mais. Enquanto profissional de engenharia, eu já investia em empresas de alimentação saudável, né? Como investidor, sócio, em outros negócios. Então, sempre tive muita coisa nesse mercado. O mercado sempre me atraiu, sabe? Sempre foi fácil para mim. E empreender é uma coisa que é um desafio. Acho que quem é mais agitadão, assim, entende que a gente quer construir alguma coisa, quer fazer, quer melhorar. Né? Tu entra num restaurante, já sai analisando tudo. Tu entra numa galeria de arte, sai analisando tudo. É terrível, né? É terrível. O cara que tem empreendedorismo no sangue tem isso. Né? Mas quando a gente fala de números, Márcio, eu acho que eu quero fazer um paralelo, tá? Com a prevenção e a cura, né, de doenças. Eu fui num congresso na Itália mês passado, tá? 5 dias lá, bem interessante. E aí muita gente do setor, né, falando sobre para onde que esse mercado fitness está andando, tá? Não vou falar agora de números de empreendedorismo, mas é um número que é interessante, tá? O cara falando o seguinte, que em muitos países a gente trabalha aí com expectativa de vida. Até hoje a gente falava muito sobre expectativa de vida, que é o lifespan, né? Hoje está se falando de health span. Perfeito. Ou seja, expectativa de vida com qualidade. Quantitativo versus o qualitativo, né? Mais ou menos. De vida com qualidade. Perfeito. Ou seja, até quantos anos tu vive bem. Isso. Não é só até quantos anos tu vive. Exato. É até quantos anos tu vive bem, né? E aí, fazendo um cross entre lifespan e health span, tu ia vendo os países que investem mais em prevenção, né? E os gastos da saúde. E aí tu vê que esses países que investem mais em prevenção, em geração de comunidade, alimentação saudável, atividade física, eles têm um health span bem pertinho do lifespan. Ou seja, tu vive até quase o final da tua vida com qualidade. Né? Enquanto outros países, a expectativa de vida ela é longa, mas o cara passa 10 anos penando. E aí, no final da vida, principalmente. E aí, olha que legal, né? Tu tem essa diferença, esse gap grande entre a expectativa de vida e a expectativa de vida com qualidade grande. Isso significa o quê? Você passou ali 10, 15 anos da sua vida, em média, óbvio que isso aí é números nacionais, penando e, na verdade, gastando. Porque o gasto daí é muito maior. Então, veja, o gasto com prevenção, eles estudam durante uma vida inteira de uma população, ela é 10%
do que só tratar as doenças que advêm no final da vida. Ali Ou seja, nesses últimos, sei lá, 5, 10 anos. 9 são para cura de uma já eventual doença, né? Ou de um problema, e um é para prevenir essa doença. Mais ou menos isso. Muito barato. Mesmo que tu esteja investindo durante uma vida de 70 anos e nos últimos 10 tu esteja gastando para curar. Perfeito. Entendeu? Então, isso é muito interessante, né? Quando a gente olha esses números. Bom, trazendo para o empreendedorismo, que foi o que tu mencionasse, né? O nosso negócio, Márcio, é um pouco diferente do que a maioria. Esse negócio high-end, ele está acontecendo no mundo, está fervilhando no mundo, que começou na pandemia. Né? Não acontecia isso. Então, antigamente, você ia para a academia para botar um shape, né? Eu quero ficar forte e eu quero ficar magro. Era isso, sempre foi isso. Depois veio a onda do wellness, do se sentir bem, né? Do bem-estar. Legal, bacana. Agora nós estamos entrando na era do healthness. Então não é mais wellness, não é mais fitness, não é mais wellness, é o healthness. E isso acontece muito na Gym Club, né? Quando você sobe o ticket médio, começa a oferecer serviços mais completos, tu vai entendendo que a população que está vindo para lá não quer mais do corpinho sarado. Então o meu público, em média, é de 40 a 60 anos. Já tem uma vida financeira estabelecida, tem filhos, é bem sucedido na sua carreira. Ele quer... O que ele quer? Ele vai querer ficar fortão? Não, ele não precisa mais. Né? O que ele quer? Ele quer energia para o dia dele. Ele quer qualidade de vida. Ele quer ter energia para chegar em casa, cuidar do filho, brincar com o filho, brincar com o neto, talvez, namorar com a mulher, né? Ter energia para a vida. É isso que é a longevidade. Que é o healthness, que conversa com essa tendência. Bom, esse tipo de negócio, Márcio, ele explodiu agora na pandemia. Né? E a gente, como está fazendo algo novo, eu não posso esperar retorno imediato. Porque a gente tem que tentar muito. Todo negócio é assim. Você tenta, a não ser que tu esteja copiando alguma coisa que já deu certo. Não é o nosso já caso. validada. Então a gente tem que tentar muito. Passamos 4 anos ali na Gym Club investindo, botando dinheiro. Na verdade, 3 anos e meio. Aí depois 1 ano sem tirar nada, e agora, depois de 5 anos, é que estamos tirando a cabecinha para fora. Maravilha. Mas é um negócio muito satisfatório, que a gente vê que o mundo está engatinhando nesse sentido. Né? Até legal, daqui a pouco vamos falar aí, eu tenho uma viagem aqui agora de 30 dias ao redor do mundo para conhecer o que está acontecendo de mais novo, de mais moderno nesse mercado. Maravilha, é muito interessante isso que tu colocou do healthness, né? Porque tem uma frase que fala que enquanto tu tens saúde, tu tens milhares de problemas. A partir do momento que tu perde a saúde, tu só tem um problema. Então, todo o investimento que a gente faz em saúde, independente do valor, do preço, vamos dizer assim, que a gente paga numa academia, num beach tennis, num pilates, né? O benefício que é proporcionado para garantir esse bem mais valioso que a gente tem, que é a saúde, ele é imensurável. A Johanna estava até comentando comigo ontem, queria que tu falasse um pouquinho, Johanna, sobre a questões das zonas azuis que existem no mundo, que, no meu entendimento, não tem só a ver com investimento financeiro, mas investimento de energia, investimento de engajamento ou investimento até de cultura, né? Para manter hábitos culturais que correlacionam essas duas questões que o Marcelo colocou, longevidade com qualidade de vida. Exatamente. Ontem eu estava falando com o Márcio sobre um documentário que eu assisti na Netflix até. O Segredo das Blue Zones, que são regiões no mundo onde tem maior concentração de pessoas centenárias, né? Então, nessas regiões, ele foi mapeando o que tem de diferente lá, o que faz essa população chegar a essa idade, essa longevidade. E ele foi rastreando algumas coisas e ele chegou em 4 principais questões, né? A primeira é movimentação, ter uma vida ativa. Então, não é só aquela 1 hora que a gente vai na academia fazer aquele exercício, né? É ter um lifestyle onde tu sobe escada, tá se movimentando. Por exemplo, os países no Japão fazem tudo no chão. Ele até comenta quantas flexões ali, né? Agachamentos que a pessoa não senta e levanta todos os dias. Então, isso é um fator bem importante. O outro é a questão de comunidade. Tu encontrar pessoas, e eu acho que a Gym Club entra muito nisso, porque tu tá montando uma comunidade de pessoas com mesmos interesses, mesmo propósito de vida. Então, essas pessoas acabam vivendo esse lifestyle, mudando ali, né, se incentivando, eu acho, né, muito nessa rotina mais sustentável, mais saudável.
Outra questão também que falam é de plano de vida, ter o porquê, né? Por que tu acorda todos os dias e levanta da cama e faz o que tu faz até o fim da tua vida, né? O teu propósito. E por fim, questão de as pessoas estarem juntas de forma emocional. Então, tu manter as pessoas que tu gosta perto de ti. Então, por exemplo, os idosos são cuidados dentro de casa e não são levados para asilos ou lar de idosos. Então, tu sempre tá com as pessoas que tu ama, cultivando essas emoções, esses relacionamentos até o fim da vida. Realmente, né, escutando vocês contando um pouco das experiências, assim, a gente começa a relacionar um pouco com a venda da experiência, né? Eu acho que tudo hoje em dia, desde a Gym Club até os empreendimentos que a gente trabalha na Canteiro ali, a gente ajuda a criar essa comunidade, vender essa experiência quando está nascendo o produto ali do empreendimento imobiliário, né? Eu acho que tu deve ter tido muito disso também quando, como é que vai ser a experiência do usuário da academia, né? Como que ele vai... Não é simplesmente para vir botar o shape, como você falou, né? Eu acho que isso é bem importante, a gente sempre está pensando nisso desde... A gente conversa muito, né? Desde a compatibilização em BIM, questões de certificação. Não é só o prédio pelo prédio, não é só o empreendimento pelo empreendimento ou investimento, é importante, mas é sempre pensando na experiência do usuário final, né? Porque também se for só na investimentos e capitalismo, a gente fica um pouco fora, né? Eu acho que a gente tem um grande ganho e vira um bom empreendedor. Fica frio, né, Thiago? Fica Exato. Frio na análise, né? A gente vira um grande empreendedor, como o Marcelo estava comentando, quando realmente a gente entende a experiência, entende esse benefício e sabe que é um longo prazo, né? Esse investimento todo, a gente não consegue ter esses benefícios da saúde no curto prazo, essa prevenção, mas lá no final da vida a gente vê, realmente valeu a pena todo esse investimento, toda essa comunidade que eu criei com a minha família, com meus amigos, essa cultura de, vamos nadar, vamos fazer corrida. Eu acho que isso tudo é interessante e cada vez mais a gente tem que trazer isso à tona, né? Porque às vezes a gente fica só conversando muito, a gente que é engenheiro muito preto no branco, cálculo, e vamos resolver isso, resolver aquilo, a gente esquece um pouco do usuário final. Mas quando tu fala de experiência, tu fala de uma coisa muito importante que as pessoas se esquecem, que são as emoções. Exato. Aquela coisa que arrepia, ó, né? Dá aquela arrepiadinha. O que é? Vamos lá. Eu tenho que vender lá prazer. Como assim prazer? É sofrido, né? Ir pra academia. Mas a partir do momento que você começa a gerar uma conexão emocional, uma experiência, tu tens prazer em ir pra lá. Às vezes tu não vai nem pra treinar, tu vai pra fazer massagem. Sim. É um dos porquês que eu tenho massagem lá, um spa, para trazer prazer para aquele momento, né? Quando tu está explicando para o empresário que fazer um projeto no BIM vai dar menos dor de cabeça para ele, tu não precisa falar tecnicamente o que é o BIM. Tu diz assim, velho, tu já te incomodasse por acaso com algum projeto, alguma compatibilização na obra, que coisa, meu Deus, ele já vai pensar em 20 pica que ele teve que resolver. Começa a ter uma emoção mais negativa. A arrepiar. Olha só, deixa eu te contar. Tu vai ter só 10% daquilo que tu tinha. Ele vai dizer, tá contratado. Porque tu mexe na dor do cara. Exato. Tu mexe na emoção do cara, aquelas emoções negativas que ele sente sempre que ele tem problema, né? E aí ele, de repente, vai vender isso para o usuário dele. Ele não vai explicar que a parede é feita com tijolo isso, tijolo aquilo, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Ele vai dizer o seguinte, tu já tivesse problema em ficar ouvindo o teu vizinho de cima namorando ou o vizinho do lado, o neném chorando? Já aqui tu não vai ter isso. Pronto. Exato. Ele pegou na dor do cliente, ele disse, ele não vai explicar tecnicamente o que é. Ele vai na emoção. Né? Quando tu entende que tudo que nós somos pura emoção, que no final das contas é descarga hormonal, mas é isso, né? Tu começa a entender o jogo. Perfeito. Começa a entender o jogo. Mas é interessante, né, Marcelo? Porque assim, o bicho homem, né, é um bicho que já tá aí há um bom tempo, né? E parece que algumas coisas a gente tá fazendo como se fosse a primeira vez na história da humanidade, né? Um projeto novo, às vezes, parece que é o primeiro projeto. A gente já fez aí megalópolis construídas e a gente vai começar um projeto, parece que é pela primeira vez, tá? Exato. Isso é atribuído à cultura, né? Atribuído à educação, né? E a gente ter métodos, vamos dizer assim, né? E a gente, né, Johanna, trabalha lá na N com certificações. Uma delas é o Fitwel, né? Que é uma certificação que reconhece práticas, estratégias dentro das edificações e no entorno das edificações, em que isso mostra para o comprador do apartamento que ele tem esse reconhecimento. E outro dia um cliente veio me perguntar se as estratégias e se a própria certificação ia garantir isso, né? Que o prédio fosse mais saudável ou promovesse essa saúde do ambiente e do usuário. Eu falei, olha, não somente isso, né? Depois eu quero até que o Marcelo conecte
com a questão da experiência, porque o prédio por si só é aquela questão matemática, explicar a estratégia, medir a distância caminhada que ele faz até um supermercado, até sei lá o quê, e fica muito naquela questão dos números, mas isso não proporciona a saúde e o bem-estar. O que proporciona a saúde e o bem-estar é a decisão da pessoa de executar uma ação nesse sentido. Eu queria que tu colocasse, né, como a gente tem trabalhado a questão da orientação dos projetos para incorporarem aquelas 12 estratégias da certificação e se isso é mais importante do que a gente ter um prédio que, independente da certificação, promova a saúde e o bem-estar. E depois eu quero conectar com o Marcelo em relação ao prédio da academia, tá, Marcelo? Que tu já tinhas o prédio, ele já estava lá pronto e ele foi totalmente transformado. Então, aqui, depois ali. Então, até é interessante o Fitwel, porque ele é uma certificação que ele fala que não tem pré-requisitos, né? Isso já mostra como o principal objetivo dele é promover saúde e bem-estar. Então, é realmente tu implementar qualquer que seja das estratégias, né, do leque de estratégias que eles estão fornecendo. Então, a nossa orientação é sempre, né, falar com o cliente o que melhor se enquadra naquele projeto, né? Então, a gente pode ter essa flexibilidade e sempre pensando no usuário final. Esse é o foco principal. E até a gente faz um acompanhamento que, além, né, do acompanhamento de projeto, depois a gente vai na edificação verificar na prática como é que está sendo implementado, porque às vezes no papel tudo funciona, né? Tudo aceita o papel, mas daí na prática, como é que isso tá de acordo com o que tinha sido planejado, com o que tinha sido prometido lá para a certificadora? Então a gente faz esse acompanhamento também, que é muito importante, porque o edifício ele vai viver aí por muitos anos ainda, a gente quer que ele esteja implementando essas estratégias e que isso não morra, né? E isso continue. Então também tem as renovações da certificação, e a gente faz todo esse acompanhamento. Deixa eu só fazer um parênteses antes de devolver para o Marcelo, que quando o Fernando esteve aqui no podcast anterior, a gente falou sobre o investimentos, né? O custo de projeto, o custo de obra e depois o custo operacional do prédio, tá? Mas nada disso se compara ao valor de salário pago às pessoas quando a gente está falando de um empreendimento comercial. O salário pago para as pessoas que ocupam esses empreendimentos é infinitamente maior do que o custo de projeto, o custo de obra e o custo de operação do prédio, conta de água, de luz e de energia. Isso remete à questão da mensalidade, né, Marcelo? Como calcular a mensalidade? O que é uma mensalidade cara? Né? Porque às vezes é cara só porque tu está comparando com uma série de outros produtos que não tem nada a ver em termos comparativos, né? Só que tem um preço mais barato. E daí parece que é caro. Eu sempre te digo que tá barato. Sempre que tu me diz o valor da mensalidade, eu digo, tá barato. Em função do benefício que tem. Então, vou reconectar contigo em relação àquela questão de como é que vocês transformaram o prédio e o porquê que isso faz a experiência e aquilo que ele está ganhando em troca do valor financeiro é infinitamente superior ao valor financeiro por si só. Complementando o Márcio também, se você puder comentar um pouco daquela questão, né? Como é que você achou aquele empreendimento, aquele local para fazer o teu empreendimento, né? Porque locais como aquele, no mundo inteiro, é bem complicado para ter um empreendimento high-end, como tu estava comentando antes, né? São achados, né? São achados. E é difícil, tu não pode escolher pelo prédio, a gente estava falando, né? Você vai colocar um negócio high-end, você vai colocar nos lugares mais ricos, nos lugares mais caros das grandes cidades do mundo, essa que é a verdade, né? E nesses lugares mais caros não tem terreno vazio esperando você fazer um galpão certinho do jeito que você quer, né? Então tem que mexer muito. Mas eu achei muito legal quando você falava sobre o pós-obra. Né? Isso é uma experiência, cara, que as construtoras elas não têm, porque elas entregam prédio, elas projetam, vendem e entregam. E depois, meu amigo, um abraço, eu tô no outro. Tô pensando no outro, mais 1, 2, 3 tocando, eu não vou voltar naquele. E, cara, é uma coisa tão importante você voltar naquilo que você entregou 2 anos e ver se aquilo que tu projetaste está funcionando para te dar uma expertise para os próximos, né? Para não errar lá na frente, porque muita coisa tu erra. E é normal. E às vezes eu acho que o setor da construção é um pouco soberbo de achar que vendi tudo, então eu fiz tudo certo. Não é bem assim, né? Sim, você entender que erra no processo
é muito importante para corrigir para frente, né? E para ser mais bem sucedido. Na metodologia americana tem até uma etapa que é o lições aprendidas, lessons learned, para fazer justamente isso. A gente acaba não aplicando aqui no Brasil, mas é justamente isso. Por isso que parece que a gente está sempre fazendo o projeto pela primeira vez. A gente não exercita essa etapa tão importante que é o pós-obra ou o lições aprendidas. Ou até mesmo ter o mesmo parceiro para poder ir, né? Então, contrata aqui a Canteiro, por exemplo, né? Numa obra. Ela vai lá, volta 1 ano, 2 anos depois, quer dizer, faz parte do escopo de trabalho, ela voltar para depois ela aplicar isso na outra, depois ela volta, depois ela aplica na outra, ou seja, um aprendizado constante. E isso eu tive que fazer muito, Márcio, nesse meu setor novo, né? Para mim era um desafio, engenheiro, trabalhando com construção pesada, de repente entra num mercado novo, e disse, cacete, como é que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a fazer um benchmark, visitar as melhores na época, né, do mundo, do Brasil e tal, e entender, e assim, eu entendi que o mercado que eu tava era um mercado hiper incompetente, muito incompetente. Porra, por que muito incompetente? Olha só que loucura isso, tá? Quantos % da população mundial tu acha que frequenta academias? Ou nacional, ou local? Quantos % tu acha que frequenta academia? Eu acho que 0,1% no máximo. Deve ser por volta de 1% no máximo, no máximo. Vocês foram super conservadores. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, a galera responde 50%, 30%. Não. Na verdade, 5%, tá? 5%. Esse é um número global aí de 5%, tá? Frequenta. Quantos % da população tem conhecimento de que é importante fazer exercícios físicos regulares numa academia? Isso eu acho que 80%. Conhecimento. Quanto tu acha? Acho que daí 50%. Eu vou dar um número aqui de Florianópolis, que a gente fez essa pesquisa e pagou para ela. 95%. Sabe que tem precisa, né? Tem consciência. 95% sabe que precisa. E só 5% vai. Caralho. Saber que precisa é uma coisa, agora fazer algo botar como prioridade, né? Vamos lá. Tu diz só academia ou atividade física de uma maneira geral? Atividade física de uma maneira geral, mas vamos lá. Onde é que tu tens uma atividade física orientada, coordenada, programada, dentro de um centro, sim, né? Um centro esportivo que tem um professor para te ajudar, né? Não vai achar na beira-mar um professor ali para te ajudar. Sim. E daí pode se machucar, avançado, né? Mas vamos lá. Se 95% sabe que precisa e só 5% vai, é um mercado muito competente. Perfeito. Então é um mercado que foi moldado para esses 5%. O que são esses 5%? Esses 5% da população são pessoas que vão treinar, que já treinavam quando eram pequenos, já praticavam esporte, que gostam, que chegam numa academia, ele precisa de uma barra, uns pesos enferrujados e um banco, ele faz tudo. Na verdade, ele se motiva por si só, ele não consegue ficar parado, ele vai para lá. Então veja, é a educação física de 3.000 anos atrás. Grécia e Roma antiga. Pô, de onde surgiu as Olimpíadas? Vamos lá. Eles tinham que identificar quem eram os caras que corriam mais rápido, os mais fortes. Para quê? Para preparar soldados para a guerra. Até hoje a educação física é isso, cara. Eu fico doido que nas universidades ainda é isso. Sabe? Tu estás ainda preparando... Ou seja, tu estás ainda no no pain, no gain. É esforço, tem que doer mesmo, é sacrifício, é isso. E tu ouve isso até hoje. A raça não entendeu ainda que isso serve só para 5% da população. Serve, mas só para 5%. E os outros, 95%. E entra naquilo que tu falou da emoção, né? Como é que eu vou me conectar com aquilo... levantar todo dia de manhã, estimulado a fazer esse exercício, né? Serve para 5%. E para 95% não. Então, o que acontece? Eu entendi, numa pesquisa de mercado, voltando, pensando nos erros, onde está o erro do mercado, eu entendi que é isso. A gente precisa dar prazer às pessoas. A gente precisa conectá-las pelo prazer. Né? Tu no restaurante, tu não vê a hora para ir no restaurante no final de semana com a tua mulher para comer um negocinho, para tomar um vinhozinho no final de semana. Todo mundo diz, meu dia preferido é sexta-feira. Por quê? Porque tu vai ter prazer no final de semana. Então assim, o mundo é movido pelo prazer, vamos lá. É isso. Então se eu não trouxer prazer para esse negócio aqui, eu tô falido. E aí eu começo a trazer prazer. E aí eu começo a agregar valor. E aí eu começo a tornar um negócio que aparentemente é caro em barato. Né? Voltando aqui ao raciocínio. A verdade é essa, tu tá agregando valor. Valor no quê? As pessoas vão ver que aquilo que ela precisa agora é gostoso. Aquilo que ela precisava que era dolorido, agora é o que ela mais quer. E tu vai atender outras necessidades, não só o exercício físico. Por exemplo, no inverno. Não tô tão a fim de fazer um exercício mais pesado, vou fazer um yoga.
tem outros atrativos ali que vai se adequando também à rotina da vida da pessoa e as pessoas mudam também, né? Verão, todo mundo fica motivado, quer ir pra academia. No inverno, as pessoas gostam de ficar mais quietinhas também. Mas as pessoas gostam de pessoas. Isso elas continuam gostando. Então, olha só o que a gente entendeu. Lembra dos Blue Zones que tu falasse aqui e falasse muito bem? Geração de comunidade. Olha só o que a gente está fazendo, tá? Para gerar engajamento entre as pessoas. Não me importa mais se ela vai lá para treinar ou não. O importante é ela ir lá. Beleza, então vamos lá. O que eu comecei a fazer? Até não é mais só o fato de treinar, né? Isso não é mais a palavra certa, né? Não é só isso, não é treinar mais. Ela falou as Blue Zones, o cara tem que se manter ativo, mas ele tem que se manter social, não é isso? Então pronto, então o que a gente fez? A gente entendeu quais são o costume do nosso público, né? Eu entendi que o nosso público ele gosta de bons restaurantes, ele gosta de bons vinhos, ele gosta de boas viagens, ele gosta de livros, ele gosta de arte. Olha o que eu estou fazendo. Esse ano nós lançamos o Arts Club. Então, são eventos de arte. A gente já fez o primeiro Drink and Paint. Então, o cara chega numa sala bonita, com uma música gostosa, recebe uma taça de vinho, bota o seu avental, recebe o seu quadro e ele vai pintar. A professora vai lá ensinando ele e em 2 horas ele produz o seu primeiro quadro. Olha que legal isso, cara. E aí vai ter desenho de modelo vivo, fotografia, olaria, escultura, tal. Porque esse meu público gosta de arte. Aí eu tenho o público, por exemplo, dos negócios. Tem muito empresário. Nós vamos fazer rodadas de business, de apresentação. Vamos trazer uma palestra, a galera se apresenta, tem 1 minuto para fazer um pitch, para se apresentar e fazer negócio. Aí tem a galera que gosta da dança, tem a galera que gosta de... Eu vou conectando os prazeres que esse meu público tem e jogando lá dentro. É fitness? Não é, mas com certeza vai me trazer longevidade, vai me trazer mais frequência. E sabe o que está acontecendo? Os grupos sociais da pessoa que vão morrendo, porque é natural, né? O teu grupo da faculdade, quantas vezes a gente se vê? Pouco. O teu grupo da escola, o teu grupo do condomínio. O grupo da academia vai virando o principal. Vai virando o teu grupo principal. Tu sai para almoçar com as amigas, tu sai para jantar, tu vai para festa, tu vai para os aniversários. É aquele grupo que vai fazer a tua vida ser mais saudável. Treinando ou não treinando. Claro que tu vai ter que treinar um pouco, mas tu vai treinar um pouco, tu vai socializar um pouco, tu vai ter prazer em estar ali. É isso. Marcelo, eu queria explorar ainda um pouco a questão do edifício da Gym Club, do prédio da Gym Club, porque eu acho, posso estar errado, mas eu acho que a Gym Club, ela só foi viável porque tinha um engenheiro no comando, que é tu. Por conta do prédio, né? Tu adaptou, o prédio não foi concebido inicialmente, né? E olha só, nós temos 3 canchas, né? De beach tênis. Nós temos todo o setor de musculação, temos o fitness, o espaço de yoga, de meditação, outros que tu pode colocar, mas é verdade isso? Tu achas que está relacionado ao fato de tu ser engenheiro, aquilo que tu conseguiu conectar dentro daquele prédio? Não, né? Não? Ia ser muita soberba minha, né, Márcio? Mas eu acho que sim. Eu tinha vontade, eu queria, e muita gente pode querer sendo ou não sendo engenheiro, né? Vamos lá. E aí eu chamo pessoas que entendam, porque mesmo sendo engenheiro, não era a minha área, a minha expertise, né? Te chamei lá um tempo para, vamos me ajudar aqui, o que eu posso fazer? Né? Chamei um cara para qualidade de ar, o que eu posso fazer para qualidade de ar? Exaustores, insuflar ar, tirar ar, botar mais janela, botar mais vidro, quantos lumens é confortável, não é confortável, né? Então a gente tem que chamar a galera que entende, né? Eu acho que é soberba nossa dizer, não, eu que, né, fiz tudo. Não, mas eu fui digo mais coordenador, do ponto de vista da ideia, porque de fato a edificação já estava lá, eu digo os espaços, a criação dos espaços, coordenar isso, eu não digo especificar tecnicamente tu, mas entende? Ela tá toda encaixada. Quem viu o prédio inicialmente não consegue entender como é que tu encaixou tudo isso, é isso que eu tô te dizendo. Mas também é tentativa e erro, tá? Muita gente chega lá pra mim e diz, Marcelo, não para de fazer obra, que legal, essa sala aqui já foi 2, 3 coisas, né? Mal sabe ele que eu fiz 2, 3 coisas, porque deu errado as coisas que eu fiz, né? Faz parte. Né? Se o cara soubesse tudo, tá vendo, né? Eu tô há 5 anos fazendo obra porque eu acerto e erro também, né? Exato. Então, acho que tem muito disso, né, Márcio? É feeling, é experiência, a gente viaja muito, vê muitas coisas, né? Já aprendeu muito. E melhora também, né? E vai melhorando, né? Se a gente achar que nasceu pronto, tu não aprende mais nada, Exato. né? E se tu não aprende mais nada, tu fica encalhado, né? Então não é o nosso propósito lá, né? Nem da Gym Club como empresa, a gente tem alguns lemas importantes, um deles é que a gente está sempre aprendendo, e isso eu extrapolo também para minha equipe, né? Porque o meu negócio lá não é só
ter um lugar bonito, um lugar confortável e tal, mas prestação de serviço também, isso tem que extrapolar para a equipe, né? Sim. Isso é uma área muito interessante. Eu vou conectar também aqui com a Johanna, porque a N Consultores, né? A gente tem 3 palavras que a gente associou à nossa marca, né? N Consultores, eficiência, conforto e sustentabilidade, né? Que são as áreas em que a gente atua de consultoria dentro das edificações. Mas a gente também trata essas questões que a gente está falando na cultura da empresa, tanto da Canteiro quanto da N. A gente tem reuniões de cultura, até o setor, o nome do setor, né? A gente fez uma consultoria, eu aprendi isso com uma consultoria que nós trouxemos, que o setor de RH não se chama mais RH, Recursos Humanos. É uma coisa que não encaixa mais. O novo setor se chama Desenvolvimento Humano e Organizacional. Então, a gente trabalha muito o desenvolvimento humano, porque tudo isso tem a ver com como a gente se sente, como a gente trabalha. E tem 12 áreas que a gente entende que existem na vida, que elas têm que estar balanceadas, não equilibradas, porque o equilíbrio, a gente pode estar equilibrado, mas indo torto para algum lugar de maneira equilibrada. 12 áreas? 12 áreas. Isso foi criado por uma mulher, com certeza, eu vou citar a gente tem as 3 áreas, né? Só, né? 3, mas nós só temos umas 3, né? Será que tem só 3 mesmo? Eu vou citar aqui todas elas. A área espiritual, a área intelectual, aprender, né? Ler. A área emocional, a área familiar, a área social, a área conjugal, a área financeira, a área profissional, a área do lazer, a área daí da saúde física, mental e o propósito, que foi o que a Johanna falou. Eu acho que tu tens mais do que 3 dentro da Gym Club. E a gente promove né, o contato dessas áreas com os ambientes que a gente cria dentro dos prédios. Eles são feitos para conectar, porque a gente, no final das contas, seja de prédio, seja de academia, seja do que for, está falando de gente, de pessoas, de seres humanos. Exato. Por mais que o empreendedor, às vezes, pensa muito, né? Principalmente no mercado imobiliário, de a área comum não é vendável, né? Ela não é o foco do foco da empresa ali. Mas é importante que a gente tenha essa visão na concepção do projeto. Pô, o que a gente vai trazer para agregar o meu produto? Não é uma área vendável, mas é essa experiência. Qual a experiência que eu vou ter naquele empreendimento? Eu acho que era legal a gente entender também como que todo prédio tem academia, né? Pô, mas a academia, tu vai numa academia do prédio, normalmente com os equipamentos meio aleatórios, ninguém tá usando. Como que a gente pode trazer a experiência do que você fez da Gym Club para realmente criar esse clube dentro dos imóveis, né? Porque hoje tá com esse... uma nova tendência de mercado, Residential Club, né? Até antes do Marcelo responder, eu diria que o nosso mercado também é um pouco incompetente nessa área. Porque a gente fala disso. Como é que é vendido hoje um apartamento? A gente tem brigado muito, a briga boa, né, de capacitar o setor de vendas, de corretores, né, Thiago? A gente tem até um projeto de desenvolvimento para corretores, para entender outras valências de como vender, não ficar naquela de reais por metro quadrado, de área privativa, etc, né? Exato. A própria forma como a gente calcula, isso está aculturado de uma maneira que a gente carregou e ninguém se conscientiza que a área comum também é parte do meu imóvel, né? E ela faz toda a diferença entre comprar um apartamento de 68 metros quadrados com uma certa condição de home club ou de facilities, né? Versus um que não tem nada disso. Então, por que continuar vendendo dessa forma, né? Exato, e hoje em dia tem empreendimentos que se baseiam na área comum para vender todo o restante, né? Ó, você tá perto da praia ou você tem uma fazenda da grama lá em São Paulo, vai ter onda no seu quintal, então tá girando em torno desse wellness, desse healthness, como que a gente faz essa experiência, independente da tua casa, do teu apartamento, aqui dentro tem o nosso próprio clube, né? Total. Então a experiência de saúde... como a gente falou um pouquinho atrás, 95% das pessoas já sabem que precisam, então faz parte da rotina delas. Está dentro do orçamento delas ter um personal trainer, ou ir para academia, ou ter um clube de corrida, ou estar num clube de tênis e natação, enfim. Né? Eu acho que isso aí a gente já entendeu que faz parte. Muita gente escolhe hotéis pela academia que tem no hotel. Né? Ou pela área de corrida, tá do lado de um parque, eu vou dar uma corrida de manhã cedo. Então, assim, eu acho que o costume das pessoas, o hábito das pessoas já tá mudando.
Aí você me pergunta, pô, beleza, todo prédio então agora vai lançar um espaço gourmet, vai lançar uma academia, vai lançar um jardim, vai lançar um quintal. Beleza. Quando tu precisa fazer um projeto hidrossanitário, tu sabes onde tu vai. Quando tu precisa fazer um projeto arquitetônico, tu sabes onde tu vais, né? Já tem os profissionais. Quando precisa fazer um projeto de academia, onde é que vai? Tu não vai. Tu chega e compra meia dos equipamentos, joga dentro de uma sala e deu. Exato. Tá? Então, assim, é surreal isso. Não se criou ainda um mercado. Eu, bem feliz, tá? Bem feliz, recebi já aqui 6 propostas e estamos avançando, né? Para uma consultoria para montar academias dentro de prédios. Porra, finalmente, né? O cara entendeu que ele não entende de tudo. E aí ele vai para quem entende. O próprio nome academia precisa ser desconstruído, né, Marcelo? Isso aí vai devagarinho, né, Márcio? Perfeito. Vai devagarinho. Então, mas quando chega na gente, a gente já entende. Pô, o cara entendeu que o meu negócio, que eu faço, porque né, chegou em mim por causa disso, por causa do meu negócio, ele entende que esse negócio é legal. Então nós vamos criar um wellness center, um health center. O que vai ter nesse health center? Qual é a área que precisa? Quais são os equipamentos? Né? E discute até mesmo a operação disso. Porque vamos lá. Um salão de festas que tu monta, tu não precisa de alguém lá no salão de festa todo dia. Cada festa que vai ser feita, tu vai contratar um chefe, tu vai contratar uma equipe e vai lá. Aí tu chega, beleza, aí tu monta a academia, linda. Desce o cara lá, ele fica olhando. Ele vai fazer puxar aqueles troços do jeito dele. Tem que ter alguém operando. Os centros de wellness, de saúde, academia, chame do jeito que quiser, tem que ter orientação. Então, as propostas que a gente está desenvolvendo a partir de agora, mas são de montagem e operação dos wellness centers nos condomínios. É óbvio que vai ter condomínios que isso não vai caber, digamos lá, o cara tem 6 unidades, 10 unidades, é difícil, né, ter isso, né, profissionais que vão gerir aquilo, a conta de condomínio acaba ficando muito cara. Mas a partir de 30, 40 unidades, e dependendo do padrão, obviamente, né, isso já cabe muito bem. A gente ter personagens trainers lá, né, fisioterapeutas, né, gente para operar o spa, gente para operar a academia, gente para instruir. Então, às vezes, e isso é muito legal, tá? Porque isso tem acontecido, não sou eu que estou inovando, tá? Isso hoje em São Paulo já acontece. Você vai hoje lá no Fazano, né, ali no Jardins, tu tens ali um prédio residencial, o prédio do hotel, né, e a academia que é compartilhada. Tem um personal trainer de manhã e de noite lá orientando, já contratado, tá lá no custo de operação do negócio. Sim. Porque tem uma piscina, porque tem toalhinha, porque tem isso, tem outras amenities. Tem que ter alguém. E, bom, tem esse exemplo, tem o Pulso, também é outro que lançou residencial e hotel. Com área comum, tocada, gerida por profissionais. Porra, se o cara tá ali todo dia, as pessoas já entenderam, tem que botar isso na rotina, tem que ter um profissional acompanhando. Inclusive, isso é uma estratégia do Fitwel, ter um profissional da saúde nos empreendimentos. Olha aí, é isso. Outro dia a gente, conversando com um cliente, eu tive essa integração, né? A gente tem sentido muito falta da visão integrada. A gente, com o BIM, tem falado muito sobre parar de falar sobre projeto arquitetônico, projeto de estrutura, projeto hidrossanitário. A gente tem que falar do projeto prédio, né? Ele é concebido de maneira integrada. E a gente também para com essa divisão e começa a trazer uma união. O nome das ferramentas, a gente tem uma ferramenta que utiliza que é o BIM Collab. Ou seja, trabalhar de maneira colaborativa, né? Os escritórios de arquitetura já estão usando ou não? Todos. É mais área de engenharia? Não, todos. Tem que nascer BIM, né? A própria arquitetura é a base, inclusive, né? O modelo base para os outros modelos. Claro, é o primeiro que nasce. Mas a concepção, eu digo, a concepção da arquitetura, ela não pode mais conceber isoladamente um projeto arquitetônico hoje. Porque antigamente era difícil pela ferramenta mesmo, tu teres a visão integrada já aqui na tua mão. O projeto, ele era um desenho em CAD, ou antes ainda, né? E o BIM, ele já começa a ser um modelo mesmo tridimensional, né? É uma evolução do que eram as maquetes eletrônicas, tá? E agora a gente tem uma maquete eletrônica com informações e que representam a obra. Ele é uma coisa robusta. Tá? De alta evolução tecnológica. Ele é um modelo que representa a forma como a gente vai construir uma obra de maneira antecipada e integrada. Então, quando a gente está modelando, a gente já está construindo, na verdade. A gente não está mais só projetando. A gente está projetando, ou seja, criando e também construindo, definindo como é que eu vou executar isso na prática, tá? E a gente tem visto essa integração. Então, para um cliente,
que queria, né, promover saúde, bem-estar. Eu falei, será que a gente não chama um nutricionista para começar a colocar, porque a gente ia ter horta, ia ter algumas questões de salão de festas ou de espaços gourmet, né? O que a gente pode promover? Daqui a pouco a gente está trazendo profissional, um preparador, um educador físico, está trazendo um fisioterapeuta para contribuir com os espaços, que são os espaços que são utilizados. E daí vou te voltar com uma outra pergunta, tá? Que conecta com um dado que a Johanna também trouxe para a gente. As gerações e o comportamento das pessoas, eles são um pouco diferentes. Nós, eu e o Marcelo, estamos na geração hoje de meia idade, né? Existem quem está acima da gente ainda, os nossos pais e avós. Eu ainda tenho uma avó viva com 96 anos, tá? E o pai e mãe vivos, eu e meus filhos, tá? Que estão na geração aqui abaixo. E que envolve toda uma geração que tem um comportamento ali, os millennials e a geração Z, tá? E eles têm comportamentos que são completamente diferentes da nossa e da geração de cima. Como entender esse comportamento diferente entre as pessoas? Porque uma coisa é entender de pessoas. Daí a gente tem que começar a seccionar. A geração Z bebe menos, faz mais atividade física, mas é mais sedentária. É um contrassenso, né, Johanna? Eles fazem mais exercício físico, mas são mais sedentários, tá? Porque não fazem outras atividades que nós fazíamos, nós mesmos. Capinar um terreno, fazer uma obra, mexer com alguma coisa, fazer caminhar, né? Subir de escada e por aí vai. Não, exatamente. Assim, a gente tem bastante pesquisas, né, voltado para essas novas gerações. Então, são gerações que também viveram muito uma ressaca da pandemia, mais agravante de questões de problemas mentais também. Então, é uma geração que está buscando mais ajuda e se movimentando mais nesse sentido do bem-estar mesmo, né? Sair... Também tem muita questão da ressaca de redes sociais, a ressaca do online, e essa geração tá buscando enfim, né? Viver no offline, viver mais com outras relações, inclusive que nem a Gym Club oferece, né? Uma comunidade. Porém, até essa questão que tu comentou, que eu achei muito, muito interessante, que a geração ali que pratica mais dentro da Gym Club, que tá dentro, é uma geração mais velha, né? Tem muitos baby boomers lá. E como é que tá a preparação de vocês para essas gerações mais novas? Vamos lá. O meu público lá não é geração Z, né? Não é essa gurizada. Mas é o público que trabalha comigo, né? Uhum. Então, é um cliente interno, né? Que a gente chama. Eu tenho que fazer para vender alguma coisa para o meu cliente, eu primeiro vendo para minha equipe, né? A gente falava ainda sobre captação de pessoas para trabalhar, porque eu preciso de muita gente. Eu tô com um clube, eu tô hoje com 60 empregos diretos, né? E mais uns 20 indiretos. Então, são 80 pessoas trabalhando lá. E a grande maioria é jovem, né? A grande maioria é jovem. E aí tu tem que entender as ambições deles e tal. Eu trabalhando com essa turma mais jovem, eu vejo que assim, generalizar é difícil. Acho que falar sobre comportamentos geracionais é importante quando tu vai analisar uma situação macro, né? Quando é micro, vamos lá, eu tenho 60 pessoas, tenho 40 mais jovens. Cara, cada um é diferente do outro, né? E quando tu queres tratar de pessoas, tu tem que entender de pessoas, tem que gostar de gente. Primeiro, tudo tem que gostar, né? E aí eu digo para eles, eu adoro resolver problema. Tragam problemas para mim. Se vocês não trazer, eu vou ficar brabo, né? Tem que trazer. E aí tu conversa com tu vai entendendo as ambições de cada um. Acho que falta pra gente, às vezes, hoje, paciência, tempo, porque tu tais... Hoje é muita informação, né? Mas é muita coisa que chega até ti, tu tens muitos compromissos, e aí te falta tempo para sentar e escutar o outro, cara. E é isso que falta, na verdade, eu acho, né? As pessoas não sentam mais, não te olham no olho e querem ouvir genuinamente o teu problema. Ou, às vezes é ouvir que tu precisa. As pessoas não sabem ouvir, porque ela ouve as tuas primeiras frases e ela já quer dar uma solução. Mas às vezes tu não quer a solução, tu só quer falar, cara. Sabe? Então falta um pouco disso. E aí a gente lá tenta trazer um pouco dessa escuta ativa, um pouco de empatia para as pessoas. No mês passado... mês passado, esse mês? Já viramos mês? Não viramos ainda, ainda né? não. É o dia da mulher, né? E eu no dia da mulher, a gente estava fazendo lá uma reunião de alinhamento mensal, que a gente reúne todo mundo numa sala todo mês para falar sobre algumas coisas relevantes.
E aí eu disse para eles o negócio, cara, vamos despertar um pouco o nosso lado feminino. Todo mundo tem um lado feminino, né? O que é o lado feminino? Esse lado mais empático, mais carinhoso, esse lado que escuta mais do que fala, né? O lado masculino já é mais diretivo, mais impossível. Cara, vamos descobrir um pouco mais disso aí. Como é que a gente pode fazer isso? Porque na prestação de serviço é muito importante, mas na nossa vida é importante, né? A gente falava também, como é que eu vou captar pessoas se eu não sou interessante? Então isso, querendo ou não, faz parte. A pessoa entra lá no Gym Club, ela entende que o environment é legal, o clima é legal, tá todo mundo feliz. Como é que tá todo mundo feliz aqui nessa porra? Os clientes chegam e dizem pra mim, Marcelo, o que tu fazes, cara? Uma lavagem cerebral, isso aqui, que tá todo mundo sempre feliz, né? Sempre sorrindo, sempre te pegando e tal, e chamando pelo nome, carinhoso. O clima organizacional é muito isso, sabe? Eu acho que é parar e ouvir. Então, esquecer um pouco esse negócio de gerações, que é assim, que é assado, e entender a pessoa. Acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. E a gente se construir como empresa, né? Como a gente falou, se tu queres captar pessoas boas para trabalhar contigo, porque vamos lá, de 1.000 pessoas, antigamente tinha 60 boas, hoje tem 20. Foda-se. Elas estão aí. Elas estão no mercado. Tem gente muito boa na geração Z. Tu tens aqui achar essas pessoas. Ai, Marcelo, mas como é que eu acho essas pessoas? Como é que tu fazia pra pegar a menina na night quando tu saías? Tu te enfeitava, tu botava tua roupa mais bonita, escolhia um perfume, botava o cabelo, tu tavas te enfeitando pra atrair alguém. Era interessante, né? Tinha uma conversa. Tu tem que ser atrativo. Tem que bater um papo bom, tem que ser bom de papo. Aí o cara fica nervoso. Pois não vai conseguir a menina mais bonita da festa. Talvez tu consiga, se tu for travado, se tu não se arrumasse, se tu fosse meio relaxado, aquele baguinho do fim de festa, né? Aquela mais feinha que ninguém quis, tu vai pegar. É a mesma coisa no mundo empresarial. Se tu não és uma empresa atrativa, os melhores tanto não vão estar contigo. Interno quanto o cliente externo, né? Tanto a equipe quanto o cliente. Mas tudo começa pelo interno. Tudo começa pela tua equipe, Márcio, porque vamos lá, cara. Eu primeiro preciso construir um ambiente desse para o cliente que está lá gostar, falar para o vizinho ir lá, para a família ir lá. Então, tu precisas primeiro te resolver como empresa, te entender como um lugar atrativo para os melhores do mercado trabalhar. E aí sim tu vai contratar. Não é assim, não, mas eu vou pagar mais, eu vou ter pessoas melhores. Não vais. Vai, porque se o teu ambiente não for atrativo para atrair os melhores talentos, eles não vão lá contigo. E te digo mais, Márcio, só para terminar o raciocínio dessa atração de talentos. Não é o financeiro. Ele não vai estar lá contigo e vamos lá. O que tu pode pagar? Não, eu vou pagar para o meu mestre de obra 5 mil, entre 5 e 8, 5 e 10 mil. Aí um paga 5, outro paga... Cara, mas esse de 5, ele promete, ele dá curso todos os dias, todos os meses, todos os anos. Ele faz com que tu te desenvolva, né? Ele te leva para um outro patamar, ele te põe num ambiente competitivo, ele te escuta, Cara, tem plano de carreira, tu pode crescer na carreira, sabe? É uma série de coisas indiretas que faz muito mais sentido hoje e não é só para a geração Z, é para todas as gerações. Todo mundo já entendeu que a qualidade de vida não é só o que tu recebe de dinheiro. Sim. Bom, isso já se fala há muito tempo. Sim. Mas as pessoas não entendem. Eu não acho gente boa. Te melhora, bicho. É tu que tens que mexer. Não é no teu processo seletivo, não é no teu processo de desenvolvimento de pessoa lá dentro. Tu tens que atrair pessoas boas. Tu tem que ser foda para atrair gente mais foda ainda. E aí o teu negócio vai. Aí a mágica acontece, né? Nessa área, Marcelo, eu me sinto muito realizado. Primeiro, ontem, né, tive com o meu sócio, que é o Fernando, lá numa palestra que ele ministrou no ConstruSul, que é uma espécie de FEICOM aqui da região muito sul. Legal, vi muitos elogios da feira. E o Fernando era para mim, né, o sócio assim a ser buscado, né? Um cara que é mestre, doutor de autocrescimento e de autodesenvolvimento, enfim. E na base é a mesma coisa. A gente tem nas duas empresas, né, nesses 20 anos de carreira que a gente completou, eu tenho uma empresa que tem 15 anos e a outra que tem 10 anos, tá? E essas duas pessoas que estão sentadas aqui vieram desde a base. O Thiago foi selecionado como estagiário, hoje é sócio da empresa. A Johanna foi selecionada, nem tinha vaga para ela. Não tinha vaga para ela. Um cara me ligou de uma outra empresa dizendo, Márcio,
Tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa chamada Johanna, ela tá dentro de uma área aqui que eu não tenho mais como continuar essa área, e tu trabalhas exatamente com isso. Eu falei, cara, eu não tô com vaga aberta agora, mas deixa eu ver, vou conversar. Daí veio a Johanna, daí eu vi todo, né, o currículo dela, o que ela já tinha desenvolvido, fizemos a entrevista, hoje é mais uma sócia da empresa. Então, desde a base, a gente selecionando, e a gente tá com um processo seletivo ativo. E a gente tá lá, né, com uma assessoria, trazendo o banco de talentos, que inclusive foi tu que me indicou, a assessoria de recrutamento e seleção. E falei pro Thiago, mandei um vídeo, né, do próprio Steve Jobs dizendo isso, né, que a gente precisa selecionar os melhores para nossa empresa crescer, para a gente ofertar coisas melhores, a gente precisa dos melhores. Não vamos colocar ninguém, né, é melhor ficar parado do que colocar uma pessoa que permita que o teu negócio decline, né? Porque senão a gente não vai ser uma empresa de gigantes, vai ser uma empresa de anões. E a gente quer crescer tanto para trazer novos talentos quanto para atender os melhores clientes. Então é um assunto aí, um tema que para mim é muito gratificante por estar vendo esses dois talentos aí como sócios prosperando junto com a gente. Bacana, que legal. Agradeço pela oportunidade, né? Que bom que estamos aí juntos há 4 anos agora. Construindo juntos, né? Construindo juntos, exato. Construindo juntos. Bacana. É isso, né, Márcio? É isso, é tu pegar pessoas boas, identificar as pessoas boas e dar oportunidades para elas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Sim. Voltando para o mercado imobiliário, né, de uma maneira geral, e falando sobre pessoas, né, a gente tem visto muita obra, né? O mercado está aquecido. Só em Itapema, ontem nós contamos 100 obras, tá? Elas são todas um pouco parecidas, assim, de uma maneira geral. A gente entende, né, que a gente... Daí é uma questão filosófica, né? Eu sou um cara que acredito muito no poder de a gente transformar a nossa nação, né? A gente teve um professor, Ávila, né, que falava pra gente que a gente era a elite do Brasil, a elite técnica e intelectual, e de fato, né? Onde a gente estava, na Universidade Federal, fazendo curso de engenharia civil, tá nos poucos porcentos. Hoje tem muitos cursos de engenharia em algumas universidades com pouco renome, mas a gente estava na universidade de maior renome, né, que era a Universidade Federal, chegando no final de curso. Então ele falava, se prepare, vocês são a elite, vocês é que vão construir essa nação. E aquilo ficou na minha cabeça para sempre. Por que a gente quis ter empresa? Por que a gente faz o que a gente faz? Porque a gente entende essa missão, né? A gente entende esse propósito de construir o Brasil e de representar a elite, não no sentido né, de poder econômico, financeiro, mas a elite de construção, de capacidade de construção de riqueza e de valor. E os prédios, a gente vai perguntar, tem pesquisa de mercado? Não, tem, já está tudo certo. Sei como é que é e tal. Tá sempre tudo certo. Tá sempre tudo certo, sempre tudo tá, né? E daí a gente nunca é apresentado a saber como é que tá essa pesquisa, quem é essa pessoa, o que ela respondeu. Se a gente, numa mesa como a nossa aqui, de 4 pessoas, nós somos completamente diferentes. Então, como ter, né? E a gente tá se conectando através de um tema, saúde e bem-estar, que é legal para todo mundo, mas como se conectar com isso dentro dos espaços de prédios, né, Thiago? Então, eu queria que tu falasse um pouco de como que a gente define essa estratégia junto com o cliente de trazer os indicadores, né, para começar a construir, para começar a encaixar essas peças do quebra-cabeça para fazer um produto imobiliário que é o único setor que ainda não é como é o setor industrial, né, que primeiro desenvolve um projeto muito bem pensado e larga e depois produz em larga escala. Exato, que a gente vê muito ali na canteira, e tendo contato com diversos empreendedores e diversas incorporadoras, é que esse planejamento inicial nem sempre é muito planejado, né? Não tem essa pesquisa de mercado, nem todos eles viajaram o mundo inteiro. É o feeling do incorporador, né? Exato, é o feeling. Tem o terreno ali, acho que vai fazer, faz um estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade, às vezes, também é muito fora do padrão, vai muito da cabeça do orçamentista ali. Sim. Tem um contato outro, mas às vezes está muito fora. A gente até estava conversando sobre isso outro dia, né? Empreendimento de alto padrão, na metragem quadrada que eles estavam querendo vender, precisa de um arquiteto de assinatura, esse budget de projeto já é muito maior do que o que ele está considerando. Então, esses ajustes finos, eu acho que é muito... Como o mercado está muito aquecido, o pessoal vai lançando. Vamos fazer, vamos construir, sem planejamento, amanhã já tem que lançar, fazer um pré-lançamento agora,
Daí a gente conversa, tá, pessoal, a gente nem começou o projeto, como é que vocês já estão pensando em imagem de venda, já querem fazer um pré-lançamento, a arquitetura nem tá pronta ainda, então as coisas vão se jogando, toda essa experiência não consegue ser trabalhada, né? Não tem um tempo de maturação. Lá fora é 2 anos para planejamento, faz esse investimento aí durante anos para tu conseguir começar a recolher os frutos. Agora no nosso mercado é muito, não, temos que resolver, o terreno tá ali, já vamos botar para construir, já vamos botar para vender, sobe, depois terminou da construção, passou os anos de garantia, cada um se vira, já vamos pro próximo. Então, ali na Canteira, a gente puxa muito esse quê de consultoria, né? A gente não faz só a compatibilização. Bacana. A gente puxa todo um planejamento estratégico, a experiência do Márcio conta muito, né? Junto com a equipe da N Consultores e os nossos parceiros ali de orçamento, engenharia de valor. A gente ajuda a pensar e levar questionamentos, né? O empreendedor tem todas as informações, fez todos esses estudos, segundo ele, mas a gente pergunta, pô, vocês pensaram nisso realmente? Vocês analisaram se esse tipo de produto funciona? Porque aqui em Florianópolis parece que todo mundo agora é solteiro, todo mundo só quer estúdio, ninguém mais precisa de um espaço familiar. Um espaço familiar, não precisa de área comum, só tem investidor, todo mundo vai virar Airbnb aqui em Florianópolis. É engraçado esse tipo de estudo de mercado, né? Então, às vezes, parece que a gente está vivendo numa bolha, ou todo mundo porque está fazendo, não, o meu vizinho fez isso, eu vi que funcionou, então vou copiar ele, já vou subir mais ou menos na mesma região. Então, a gente sempre puxa muito isso, a gente faz toda uma parte de planejamento inicial, a gente questiona muito a incorporadora, né? Às vezes, eles até brigam com a gente, né, no bom sentido, pô, mas eu não tenho todas as informações, por que vocês querem saber tanta coisa? Porque justamente a gente tem que estressar o projeto para conseguir chegar num resultado que realmente vai fazer a diferença. É justamente o momento de pensar nisso, né, Thiago? Exato, senão a gente começa a desenvolver, o projeto já está amadurecido, mas a gente esqueceu de alguma coisa. Tem um dado muito interessante, o mercado está aquecido. Ontem eu falei com um cliente lá de Goiás, de Goiânia, que construiu um empreendimento de 50 andares, um apartamento por andar, e vendeu 80% em 3 dias. Nossa. Tá? Então, são dados impressionantes. A gente sabe que apartamentos como esse custam milhões de reais, exato, tá? E são muitos apartamentos. Mesmo para milionários, a quantidade de milionários que a gente tem aí, né? É milionário em Balneário Camboriú, é milionário em Itapema, é milionário em Goiânia, é milionário em tudo que é lugar. E outros tipos de imóveis também. Mas 80 bilhões de reais em imóveis estão parados nas mãos dos bancos. Ou seja, 1/3 dos lançamentos está voltando para os bancos porque algumas pessoas compram, milionários ou não, e depois não tem capacidade de pagar. Me assusta muito, tá? Eu não vivi de perto isso, quem viveu depois pode comentar aí conosco, mas esses lançamentos assim estratosféricos de vender uma coisa que é tão complexa, né, de uma maneira tão rápida. Porque para a gente comprar uma coisa complexa, leva tempo. Quem está comprando essas coisas complexas de uma maneira a jato, que lança e já compra, é um pouco estranho, tá? Eu desconfio um pouco de toda essa movimentação nesse sentido. Acho que é um pouco mais uma tentativa de colocar todo mundo aí no efeito manada, de dizer, olha, aproveita que senão vai acabar e tal, compra agora. Mas mas como a gente vem conversando, né? Pô, é o maior bem que a pessoa tem normalmente, né? Normalmente, às vezes, o imóvel a pessoa compra um só na vida, né? Muitos compradores. Então, por que tem que ser tão rápido essa decisão? Por que não pode ser bem pensado? Por que a experiência não pode ser completa, né? A gente tem que pensar nisso, daí trago de volta a questão da Jim Clammer. Tem que ser feito todo esse planejamento, porque de repente ele vai morar só ali a vida inteira. Pô, imagina se ele morar a vida inteira num ambiente que não tem todo esse planejamento, não tem toda essa experiência bacana, que ele olha todo dia e pensa, pô, podia estar morando em outro lugar, não era bem isso que eu queria, não foi planejado, não teve a N Consultores também fazendo toda a parte ali de análise de desempenho, tu escuta o bebê chorando, passa calor quando passa frio, quando dá no inverno, então é engraçado isso, como às vezes esse frenesi acaba cegando as pessoas, né? Essa sensação de escassez fica muito dentro do nosso mercado e a gente acaba esquecendo realmente o que é importante, né? Maravilha, quando a gente estava esquentando, a gente está chegando ao fim desse episódio. Então, vamos nos encaminhando aí para as considerações finais, para os agradecimentos. Marcelo, primeiro te agradecer, tanta riqueza de informação e de experiência, desde o convite, né? Eu falei, não, tem que ser o Marcelo, a energia dele, ele é contagiante em todo o canto que ele tá, é um sol, o Marcelo é um sol, aquele cara que esquenta o ambiente que a gente tá e toda a experiência de engenharia e o que ele está
construindo em Florianópolis, é uma coisa que é única em Florianópolis, né? É o único clube que tem desse tipo. Então, te agradecer demais aí por estar compartilhando conosco e com o público que vai nos assistir a tua experiência, o teu empreendimento e a tua energia. E além de agradecer, convidar ele para ser um dos nossos consultores, parceiros, né? Porque a gente sempre tem contato com essa questão de academia e vez ou outra a gente fala, como é que a gente vai resolver isso se não tem nenhum profissional, nem interiores, às vezes entende muito bem. Já tá com a sexta, sétima, oitava, nona, 10ª proposta para consultoria. Vai começar a pipocar de convite. Johanna, também te agradecer, tá? A tua presença, vindo lá de Itajaí para estar aqui conosco. Compartilhando, tá numa jornada de início, né, Johanna, aí com 4 anos, como tu colocou, mas já participando de projetos de alta relevância, né, no Brasil. A gente tem feito aí, a própria certificação FIT é pioneira, tem ainda algumas dezenas de prédios certificados no Brasil, né, ou em certificação. Então, é um mercado que tem muito caminho pela frente, né, conectando com essa necessidade de ser saudável, de ser longevo e de ter qualidade de vida. Tiago, também agradecer. Não, que isso. Eu que agradeço a presença de vocês e passo os contatos de vocês também pra gente... Como é que as pessoas conseguem achar vocês? Boa, legal. Então vamos lá. A Gym Club hoje tá a comunidade, né? Que é ali na subidinha da Mauro Ramos, do lado do Beira-Mar Shopping. Passa lá para conhecer. Eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. É bacana visitar nas redes sociais, @Gym Club Floripa, legal, no Instagram, né? Tem o site gymclubfloripa.com.br, legal. Mas eu acho que quando você tem um clube de experiências, é importante tu ir lá e respirar aquele ar, né? Olhar para aquelas carinhas nos olhos das pessoas. Com certeza quem vai lá já tem um conhecido aqui, que tem um conhecido lá, né? Entender por que R$ 1.200 pode ser barato, né? Então, acho que isso também é legal. Floripa não entendia um pouco isso. São Paulo já tinha há algum tempo esse tipo de negócio, Floripa ainda não. Então vai lá, né? Quero agradecer esse papo aqui, que foi muito bacana. A gente podia ficar aqui mais umas 3 horas, eu acho. Com certeza. Né? Eu só ia pedir pra gente botar um vinhozinho, uma coisa assim, e daí a gente embalava, né? Aí a gente embalava. Falar sobre coisas que a gente é apaixonado, eu acho que é muito mais fácil. A gente falou hoje sobre paixão, sobre prazer, né? Eu tenho muito, muito prazer em viver, tenho muito prazer em trabalhar, que eu adoro. Uma coisa que eu mais gosto é trabalhar. O meu dia favorito da semana é segunda-feira. Eu acordo quicando, pipocando, né? Já boto uma música, meus filhos já sabem que o rolo começou, né? Então, trabalhar é muito gostoso, produzir é muito gostoso e criar coisas novas é muito gostoso. Acho que isso é um pouco do que vocês fazem, trazendo uma metodologia aí diferente, que está solucionando muitos problemas. Fazer o cliente de vocês entender que o preço de vocês, mesmo sendo o dobro ou o triplo, é barato, né? Então, o mesmo desafio que a gente vive, estamos no mesmo barco, mas a gente é o que a gente faz, é o que a gente tem tesão de fazer. Eu acho que vocês não se conformariam em fazer mais do mesmo, vocês não se conformariam, com o básico, feijão com arroz. Então, de parabéns, porque isso é ousadia e isso é coragem, né? Coragem de fazer algo novo, coragem de tentar mostrar valor aí no mercado. Eu acho isso louvável. Parabéns. Maravilha. Obrigada. Também gostaria de agradecer o convite. Foi muito bom esse papo. Passou voando mesmo. Poderia ficar também mais aqui horas. E falando das redes sociais, né? Então, a gente pode encontrar a gente na N Consultores. Então, a gente tem nosso site, nconsultores.com. Todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram também, @nconsultores. Também tenho o meu pessoal, que eu tenho no Instagram, @eng.jopescador. Então, se quiserem entrar em contato comigo. Estou começando a compartilhar mais coisas desse segmento, de sustentabilidade, saúde e bem-estar para edificações. Então, a gente se vê por lá também. Muito obrigada, pessoal. Maravilha.